Ai de mim, provocações. Devia ser uma tragédia grega, uma Medeia vir falar provocações. Tinha que vir da Grécia essa palavra provocações. Meu Deus, provocações. 13 anos caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Agora ano 14. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. E vejam só que provocação. Já há quem espere para as eleições deste ano de 2014 algumas profundas mudanças nas regras, jogando para fora o dinheiro dos grandes interesses econômicos habituados a eleger quem querem. E quem espera isso? Não são apenas vocês, acostumados a não saber quem está por trás de seus candidatos. E não são nem o governo e nem a oposição. São a Ordem dos Advogados do Brasil, algumas ONGs e uns poucos juristas que se mexem atrás de 1.600.000 assinaturas pró-reforma política. Um desses juristas está aqui, do interior do Maranhão para o Brasil. Ele é Marlon Reis. Marlon Reis. Quais são as suas credenciais reformistas? Eu diria que, junto com um grupo de pessoas abnegadas de diversas organizações, estou tentando transformar a realidade a partir da mobilização social. Não começamos a fazer isso agora. Isso é um caminho que nós estamos percorrendo já há algum tempo, que começou com a conquista da primeira lei de iniciativa popular da nossa história. A realidade não existe, a realidade não quer nada, a realidade é uma loucura. O que importa é a imaginação, Marlon. Exato, não, eu concordo. É a imaginação, a realidade não é nada. Eu concordo. E são pessoas que estão imaginando, sonhando e fazendo as coisas a partir desses sonhos que começaram a fazer. Na década de 90, a primeira lei de iniciativa popular da nossa história, contra a compra de votos e que, curiosamente, poucos sabem, já levou à perda de mandatos de cerca de 1.000 políticos no Brasil, de todos os mandatos, 5 governadores, alguns senadores, centenas de prefeitos e vereadores. Depois veio aquele marco que não poderá ser ignorado, que é a lei da ficha limpa, que nós também protagonizamos. Esses mesmos juristas e membros de organizações da sociedade. Agora, o Brasil é o país das leis que não são seguidas, não é? É verdade. A lei da ficha limpa ainda corre esse risco? Corre. A lei da ficha limpa corre o risco de não ser seguida. Mas ela tem um fator que a diferencia em relação a outras leis que não foram devidamente aplicadas, que é o apelo popular que ela tem. Assim como a lei da compra de votos que eu mencionei, a lei 9.840, de 1999, muitos acreditavam que não pegaria. E a lei da ficha limpa também. E eu posso citar um fato em particular. Durante quanto tempo nós nos amarguramos, como sociedade, do fato de que um político acusado podia simplesmente renunciar ao mandato e se candidatar talvez na eleição imediatamente seguinte. Isso não é mais possível por causa da lei da ficha limpa. Marlon Reis, como é que você, morador do interior do Maranhão, paraíso da falta de transparência eleitoral, ainda está vivo? Uma vez eu fui proferir uma palestra no interior do Rio de Janeiro e me falaram assim: por isso que você é um especialista nessa matéria, porque você vem de um lugar que se pratica muito as coisas que você combate. Mas há pessoas no Brasil inteiro acordadas para isso. E eu até digo o seguinte: muitas vezes se imagina que o Nordeste, que os rincões do Nordeste e do Norte
são os lugares onde se pratica, né, o clientelismo, mas não. Lamentavelmente, isso é uma prática cultural disseminada por todo o Brasil. Você já foi muito ameaçado? Fui. No começo das minhas atividades, em que eu comecei essa pregação pela mudança de costumes políticos, eu cheguei a precisar andar com colete à prova de balas, agentes federais me cercando. Recebi telefonemas em que ameaçavam não a mim, mas de matar minhas filhas. Mas, felizmente, isso passou. Os eleitores não têm medo de prefeitos violentos? Existe ainda o chamado voto imposto, em várias partes do país, onde o eleitor teme pelas consequências da descoberta do seu voto. Movimento Eleições Limpas, rumo a uma reforma política. Como é a reforma? Nós estamos pensando, como eu tenho afirmado, coletivamente com a CNBB, a OAB, a União Nacional dos Estudantes, a Federação Nacional dos Jornalistas e muitas outras organizações, e concluímos juntos que nós precisamos, desde logo, afastar das eleições o poderio econômico das grandes corporações interessadas em dominar a máquina governamental, em dirigir o orçamento, não só da União, como dos estados e dos municípios. Então, esse é o nosso ponto de partida. Vocês sabem que vão perder, né? Vocês vão fracassar. Muito provavelmente. O que os grandes bancos e as grandes construtoras estão achando disso? Eu não sei. Elas estão em silêncio. Essas corporações estão em silêncio. Salvo um ou outro empresários que existem, sim, e que dizem o modelo está esgotado. E a mídia e os marqueteiros? Eu espero para saber qual será a posição da grande mídia. Estivemos conversando com jornalistas e empresários dos meios de comunicação de alguns dos veículos mais importantes do Brasil, apresentando as nossas ideias. Fomos bem recebidos, embora não tenhamos recebido nenhuma afirmação de aprovação das nossas ideias. Mas o que nós percebemos é que os veículos independentes, os blogueiros, a internet nos apoia. A juventude está na internet o dia inteiro. Isso. E ela nos ajudou a fazer a lei da ficha limpa. O que é mais grave hoje? O financiamento ou o sistema de votação? O sistema de votação que nós temos é tão ruim, porque é opaco, ele não permite que nós, eleitores, tenhamos uma ideia mínima do resultado daquele voto que nós concedemos para o parlamento, já que nós podemos perfeitamente votar em um candidato e eleger outro que não é do nosso conhecimento, às vezes que tem um pensamento absolutamente oposto àquele pregado pelo candidato que escolhemos inicialmente. E os políticos o que acham? Temos encontrado um comportamento refratário às nossas ideias. A verdade é que o Congresso Nacional não está preparado para mudança alguma no modelo político, nem no âmbito da Câmara dos Deputados e nem no âmbito do Senado. É bom afirmar, até por uma questão de justiça, que há parlamentares, sim, que defendem a mudança, mas são minoritários. Eleição de deputados em 2 turnos, como será isso? Eu escolho o partido que eu quero que tenha maioria partidária, que tenha maioria congressual. E depois eu volto à urna para realizar um outro valor que também é importante, que não pode ser esquecido, que é a escolha do candidato, do deputado. Então, no primeiro turno eu voto no programa, na bandeira, na ideia, e volto à urna, aproveitando essas mesmas etapas que já existem para o Executivo, para aperfeiçoar meu voto, definindo quem serão os defensores daquelas bandeiras que no primeiro turno eu defini como eleitor. Isso diminuirá o número de políticos? Isso diminuirá em 73,5% o número de candidatos. Os candidatos. Nós tivemos quase 500 mil de candidatos nas eleições passadas. Agora, há 3 meses atrás,
dizem que já havia 60 deputados federais apoiando a reforma, 10% da Câmara. Não é quase nada? É muito pouco, mas é algo a festejar, porque poderíamos talvez não ter nem isso. O que importa é que nós sabemos hoje, e nós testamos isso no diálogo com o Congresso, porque nós procuramos cada deputado para conversar sobre o projeto esse ano, e o que nós concluímos é que, se nós não transformarmos esse movimento pela reforma política democrática e eleições limpas, em um movimento popular, em um movimento de base, com capacidade de ir às ruas, de dominar as redes sociais, de sensibilizar os meios de comunicação, nós nunca teremos uma reforma política, porque a comunidade político-partidária está acostumada e gosta do modelo atual. Eu acho curioso vocês acharem que existe realmente 1.600.000 assinaturas de eleitores para aprovação da reforma no país. Não é possível. Quantos vocês já conseguiram? Conseguimos aproximadamente 300.000 e nós conseguiremos essas assinaturas. Presidente Dilma foi a primeira a pedir essa reforma meses atrás. Ela ajudou ou atrapalhou? Ela ajudou ao pautar o tema novamente, mas ela apresentou uma ideia inicial que não era a mais adequada, que era de uma constituinte. Nós não concordamos com essa ideia. Nós achamos que a sociedade deve protagonizar esse processo. Não é degradante governo e oposição terem de ficar longe disso? Nós não temos preconceito contra os políticos. A nossa luta não é contra os políticos. A nossa luta é uma luta a favor da política, pela dignidade da política. O que, lamentavelmente, às vezes, os próprios políticos fazem pior do que nós. Agora, nós estamos mais a favor disso do que eles. Vejam só, Marlon Reis, titular do Fórum de João Lisboa, uma cidade que é uma periferia da Imperatriz Maranhão. Você está preparado para o fracasso? Eu estou preparado para a vitória. Quando eu comecei, junto com os nossos amigos, a luta pela ficha limpa, sem divisar o futuro. Isso será convertido em lei? Nós não nos preocupávamos com isso. Nós nos preocupávamos com isso. Quantas cabeças nós vamos ganhar hoje para essas ideias? Se eu tenho esse poder na mão, se eu não votar, vai para qualquer um outro político. Você cumprir com o teu dever, é um dever cumprido. Mais nada, porque o resto, por enquanto, não apareceu um homem de verdade que faça desse país um dinheiro bem distribuído, porque uns têm muito, outros não tem bosta nenhuma, entendeu? Então é a revolta que você vê aí do povo. É difícil. Essa é uma pergunta de divã, né? Você acha que as pessoas não pensam que você vai se candidatar a alguma coisa? Eu já ouvi essa pergunta várias vezes e já cheguei a receber até convites, mas isso não acontecerá por conta dos meus compromissos. Não é porque eu acho que ser candidato seja algo ruim, seja algo feio. Não é a minha praia. Eu sou um juiz, eu sou um magistrado. Digamos que você... Me aposentarei como magistrado. E ainda falta muitos anos para que isso aconteça. Digamos que você fosse candidato, que você fosse eleito sob suas novas regras. Isso não curaria os teus males da alma? Não. Eu acho que meus males da alma são mais profundos do que isso. Quais são os teus males da alma? É difícil. Essa é uma pergunta de divã, né? Então, eu não poderia responder com tanta profundidade quanto mereceria, assim, de repente. Mas eu posso afirmar que meus males da alma são muito mais profundos e mais doloridos do que esses. Aliás, honestamente, eu tive um trabalho muito duro, pessoal, de conquistar a posição que eu conquistei, de ser um magistrado no interior do Maranhão. Poderia estar na capital. Não estou porque não me inscrevo, não desejo promoção, porque gosto de morar lá.
brinco com a minha esposa que moramos em Imperatriz, embora a minha comarca seja João Lisboa. Eu digo ela, Imperatriz tem uma vantagem que já me seduz. Duas vantagens. Ela tem banda larga e tem um aeroporto que me conecta com o resto do país. Agora, veja bem, a sua opinião é uma opinião que merece que todos ouçam essa opinião sua. Quem maior mal causou ao mundo? O poder, a religião ou os bancos? Eu acho que os bancos. Há uma necessidade de redimensionamento da relação entre o poder político e o poder financeiro. Me parece que essa é a nova revolução democrática. Nós precisamos, e nós já tivemos no passado, a inclusão das pessoas no voto. O voto universal que nós temos hoje no Brasil é uma conquista, é fruto de uma série de conflitos que levaram as pessoas, em regra, a se tornarem eleitores. Entretanto, nós não somos, em regra, candidatos. Nós não somos, em regra, elegíveis, porque os elegíveis de hoje são apenas os abençoados pela máquina econômica e financeira. Por isso, eu acho que a terceira revolução, a última revolução democrática, antes de nós começarmos uma nova reinvenção democrática, é essa elegibilidade extrema. Não apenas votar, mas também poder ser eleito. Isso só vai acontecer quando as regras econômicas estiverem devidamente niveladas. Vamos mudar um pouco. Você é religioso? Eu sou cristão, eu não professo militantemente nenhuma religião, mas eu me considero muito apaixonado pelos valores do cristianismo, o que também me faz ter um respeito absoluto por todas as demais expressões da fé. Como é que você gostaria de morrer? Eu gostaria de morrer bem velhinho, não sei, de repente, se possível, e depois de contar muitas histórias bem legais para os meus netinhos. E no hospital com aquele negócio assim, não, né? Tomara que não. Se houver reencarnação, onde e como você gostaria de voltar? Que pergunta formidável. Eu gostaria de nascer em qualquer lugar em que eu tivesse oportunidade de ser gente. A minha trajetória não foi muito fácil, até eu conseguir ter o canal da voz, poder falar. Não precisa falar em um programa maravilhoso como o seu. Eu me contentaria muito menos de falar no meu bairro. Não, você prefere falar no Jô Soares, na Marília. Não, aliás, o que eu digo, ter o dom da voz, poder falar, foi algo que eu conquistei. O que eu gostaria na próxima encarnação era de que isso viesse mais fácil. Ah, tá bom. Que eu não precisasse brigar tanto para poder falar. Eu queria saber o seguinte. Atenção, hein? Qual foi a maior transgressão que você praticou na vida? Se não contar, se não falar a verdade, nós pensaremos pior. São muitas. Mas a maior transgressão que eu já pratiquei na vida foi ajudar a planejar um movimento que paralisou e depredou ônibus na época em que eu era estudante universitário, na Universidade Federal do Maranhão. Nós não decidimos que iríamos depredar os ônibus, mas não estávamos também preocupados com que não fizessem isso. E o certo é que o nosso movimento fez com que isso acontecesse, de uma forma ou de outra. Eu nunca me esqueço. E nós estávamos em guerra, como se briga hoje por 20 centavos. Nós já brigávamos por 20 centavos naquela época. E terminamos o movimento com vitória, reduzindo as passagens. Eu era do Diretório Central dos Estudantes. Você mente? Eu minto, mas eu tento me policiar. Aí tem pessoas que não tentam. Eu tenho pelo menos esse mérito, talvez. Eu minto, mas eu tenho consciência da mentira. Quando eu era criança, eu me lembro da minha primeira mentira. Eu menti para o meu pai que minha professora tinha dito, isso eu deveria ter uns 5 ou 6 anos. Menti para o meu pai que a professora disse que os ovos deveriam ser consumidos sem sal. Mas não sabia que eu acertava, porque o sal realmente é muito prejudicial. Mas ela nunca havia dito isso. E por que eu menti para o meu pai? Mas isso me marcou muito, porque naquele dia
eu mesmo fiquei, por que eu falei isso? Não havia necessidade. Então, desde muito pequeno, isso foi algo que me acompanhou. Pensar sobre a mentira. E é curioso, mas eu penso sobre isso bastante. É atrativa, né? Ela é atrativa. O que é que você tem lido? Olha, eu tenho lido... Eu estou lendo muitas coisas na área da política, do direito, por conta da minha profissão, da minha obrigação. Eu gosto de ler, eu gosto muito de tecnologia, então andei lendo algumas coisas sobre pessoas que andaram fazendo algumas revoluções nessa área, como a biografia do Steve Jobs, que era meio maluco e por isso mesmo vale a pena ser conhecido. E estou sempre lendo. Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Já que você perguntou sobre algumas questões pessoais, era se eu amo alguém. Responda. Eu amo Ana Lucrécia, é a minha esposa. E foi uma trajetória difícil descobrir o amor. Passei por outros casamentos, outras relações tumultuadas, e foi a minha maior conquista. Mas o Mishima diz que o amor é horrível mesmo. Eu não sei, eu não acho. Agora, Marlon, para terminar, o que é a vida? A vida é um livro. É um livro, é um aprendizado, um livro sem começo, sem fim, e que nós não podemos cansar de ler e interpretar. Jamais. Marlon, o que é a vida? A vida é uma página em branco. Tá bom, dá um abraço aqui, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. E aí, ele te fotografa, não sairá nunca no jornal, a não ser que você morra ou eu morro. Não amanheceram sob cobertores, não mastigaram o pão da manhã, não traçaram no papel o desenho das primeiras letras, não brincaram no parque dos outros meninos, não havia cobertores, havia o vento da madrugada cortando a boca cerrada no caminho dos boias frias. Não havia pão, havia o chá amargo e a vida amarga queimando a língua e o sonho. Não havia papel, não havia escola, não havia futuro. Meninos do não, as mãos dos meninos do não, as mãos desses pequenos, estejam certos, são muito mais adultas do que os seus olhos. Da